Bem, agora eu vou falar sobre a clonagem. O que é a clonagem de um ser vivo? É obter uma ou várias cópias dele. Existem alguns tipos de clonagem. Uma delas é a clonagem natural e outra é a clonagem artificial, esta feita pelo ser humano. Eu vou citar dois exemplos agora de clonagem natural. Ou seja, as bactérias, por exemplo, que são geradas a partir de uma única bactéria por reprodução assexuada, formando essas bactérias geneticamente iguais entre si, ou seja, clones. E outro é a grama, presente na maioria dos terrenos aqui das nossas cidades, que por ser rasante ao solo, vai criando raízes nas dimensões do solo, gerando esses vegetais geneticamente iguais. Agora eu vou falar sobre um caso que repercutiu bastante no mundo de clonagem, que foi o primeiro clone a ser realizado com uma célula adulta, ou seja, uma célula que não entra em divisão. Ao contrário de clonagens antepassadas que foram feitas por células embrionárias, ou seja, que entram em divisão. Por isso que esse caso ficou repercutido e até hoje é estudado nos livros de biologia, palestras e bastante falado em documentários. Vou para a minha explicação. Esse caso que eu estou falando, que ficou repercutido no mundo inteiro, é o caso da ovelha Dolly. E eu vou dizer agora como é que ela foi feita. Vou separar a minha explicação em três espécies, A, B e C, que adentravam nesse processo de clonagem da ovelha Dolly. O que os cientistas noruegueses fizeram, já que a célula não entrava em divisão? Eles pegaram a glândula mamária de uma ovelha da espécie A e juntaram com o óvulo, do qual foi retirado o núcleo de uma ovelha da espécie B. A célula resultante foi tratada para que a célula, entrasse em divisão e foi unida a uma vaca da espécie C, sabendo que a espécie A, B e C são diferentes uma da outra. Com isso, a ovelha Dolly foi gerada com as mesmas características da ovelha de espécie A, ou seja, daquela que foi tirada a glândula mamária. A clonagem vem sofrendo alguns questionamentos no nosso mundo, mas tem muita gente que adentra a esse tipo de característica em suas vidas. Vamos botar o exemplo de um fazendeiro. O fazendeiro possui um animal que possui uma grande fibra genética, ou seja, muito resistente a doenças como mal da vaca louca e febre, vamos botar essas doenças. Por isso, ele acaba querendo clonar esse animal para obter várias cópias dele e com isso não perder o seu rebanho facilmente, caso vier algum mal para esse animal. Eu estava vendo também em um documentário na TV que eles estavam querendo clonar seres já extintos. Mas aí o questionamento que fizeram é que com a clonagem desses seres extintos iria haver uma maior variabilidade genética e diversificada no ecossistema, o que levaria à morte desses animais inevitavelmente. E outra pergunta que também fazem é por que não clonam seres vivos? E agora eu vou explicar o porquê. É porque muitos dos clones morrem. Apenas 3% dos clones já realizados sobreviveram. 3%. Isso se deve ao que o clone que é feito possui uma má formação do embrião e muitos desenvolvem problemas genéticos e, consequentemente, acabam morrendo. Por isso, se torna praticamente inviável a clonagem de seres humanos, já que os problemas que é causados não são particularmente, vamos dizer assim, gerado muito cedo, e sim na fase tardia. Pode ser também achado na fase cedo, assim, da vida, mas não é muito comum. Eu também estava vendo estava lendo aqui sobre uma mulher que ela tinha uma vaca, a vaca era de estimação para ela tinha como uma filha. E ela viu que a vaca estava muito doente, iria morrer, e ela acabou clonando essa vaca para poder, vamos dizer assim, ter ela de novo. Já que ela acabou morrendo no dia, e para ver como tem gente que chega a esse ponto no processo de clonagem.
Acabou. Com todos esses malefícios citados, também existem aspectos positivos, como o rejuvenescimento. O Dr. Richard Seed, um dos principais propulsores da clonagem humana, sugere que um dia poderá vir a ser possível inverter o processo do envelhecimento devido à aprendizagem que nos é fornecida através do processo de clonagem. A tecnologia humana da clonagem podia ser usada para inverter os ataques cardíacos. Os cientistas afirmam que conseguirão tratar vítimas de ataques cardíacos através da clonagem das suas células saudáveis do coração, injetando-as nas áreas do coração que foram danificadas. As doenças cardiovasculares são a maior causa de morte em grande parte dos países industrializados. Casos de infertilidade. Com a clonagem, os casais inférteis poderiam ter filhos. Uma estimativa é que os tratamentos atuais de infertilidade são menos de 10% bem-sucedidos. A cirurgia plástica, reconstrutiva estética devido à clonagem humana e à sua tecnologia. Os problemas que, por vezes, ocorrem depois de algumas cirurgias de implantes mamários ou de outros procedimentos estéticos deixam de existir. Com a nova tecnologia, em vez de usar materiais estranhos ao corpo, os médicos serão capazes de manufaturar o osso, a gordura ou a cartilagem que combina os tecidos dos pacientes exatamente. Implantes mamários. Muitas pessoas verificaram que os implantes mamários se faziam ficar doentes com doenças próprias dos seus sistemas imunes, devido a algumas incompatibilidades produzidas por materiais usados no aumento do peito. Com a clonagem humana e a sua tecnologia de implantes mamários e outros formulários da cirurgia estética, poderia ser feito com implantes que não seriam diferentes dos tecidos normais da pessoa. Fibrose cística. Poderemos conseguir produzir uma terapia genética eficaz contra a fibrose cística. Alguns cientistas já se encontram a trabalhar nessa área. Ferimento da coluna vertebral. Aprenderemos a fazer crescer outra vez os nervos ou a parte posterior da coluna vertebral, quando magoada. Tetraplégicos poderão sair das suas cadeiras de rodas e voltar a andar. Testar algumas doenças genéticas. A clonagem pode ser usada para testar e talvez curar doenças genéticas. As espécies em via de extinção poderiam ser salvas. Com a pesquisa que conduz à clonagem humana, nós aperfeiçoaremos a tecnologia para clonar animais. E assim nós poderíamos para sempre preservar a espécie posta em perigo, incluindo os seres humanos.